bom dia. Eu sou o engenheiro Carlos Silva e desta vez trago-vos a resolução de uma equação diferencial exata. Daqui a pouco já explicarei porque se chama exata. Antes de resolvermos o problema, tal como ele aparece no livro de Krasnov, decidimos fazer aqui uma pequena variante, apenas para vos alertar. Vamos supor que o vosso professor de equações diferenciais, no dia de elaborar a vossa frequência ao exame, acordava muito porreiro, muito benevolente, e vos colocava exatamente este problema, mas com uma subtil alteração no sinal de menos que vocês veem na imagem, passando a ser um sinal de mais. Como resolveriam a equação? Bem, provavelmente começariam a resolvê-la da forma usual, com montes de cálculos, integrações, como iremos ter que fazer no problema original. Mas vocês têm de ser argutos e não devem enfiar-se de cabeça a resolver as coisas sempre da mesma maneira. Devem pensar primeiro. E aqui, se olharem com muita atenção para a equação, irão reparar que, se colocarem aquele polinómio em evidência e multiplicarem a equação por 4, mais corretamente por 2 vezes 2, ficarão com a papinha toda feita. Porque aquilo que fica a multiplicar pelo polinómio não é mais que a derivada total do mesmo, sendo o segundo 2 originário de um expoente quadrático que o polinómio tinha antes de ser derivado. Sendo assim, a função que procuram é simplesmente aquele polinómio ao quadrado. O 4 desaparece, absorvido pela constante c, quando multiplicamos tudo por 1/4. Bem, voltando ao problema original, convém verificar se a equação é exata. Se for dito no enunciado que é, poderão saltar este passo. Como podem ver na imagem, as derivadas do termo em dx e do termo em dy, em ordem a y e a x, respectivamente, são idênticas, pelo que a equação é mesmo exata. Se a equação é exata, isso diz-nos que existe uma função u de x e de y, tal que a sua derivada total é aquilo que está ali, e é nula. Graças aos diferenciais de x e de y que surgem na equação, é fácil identificar qual a parcela que corresponde à derivada parcial em ordem a y, n, e qual aquela em ordem a x, que se costuma denominar por m, iremos construir então um sistema de duas equações e resolvê-lo. O processo para resolver isto é o mesmo que usavam em cálculo para determinar a função potencial. Recordam-se? Podemos começar por integrar qualquer uma das equações. Aqui optamos por integrar primeiro em y. Neste integral, a variável x é considerada constante. Por isso, depois de acharmos a primitiva da função integranda, temos ainda de adicionar uma função φ de x, já que, no processo de derivação da função u, esta parte desapareceu. Lembrem-se que m surgiu devido a uma derivação parcial em ordem a y, por isso qualquer expressão que apenas dependesse de x seria pura e simplesmente considerada constante, pelo que seria anulada. Reparem que não nos esquecemos da constante de integração, simplesmente consideramos que ela está englobada na função φ. Bem, agora já temos a função u, embora haja uma parte misteriosa. Para descobrirmos quanto vale a função φ, usamos a segunda equação do sistema. Iremos derivar a nossa misteriosa u em ordem a x e pegaremos naquilo que obtivermos e igualaremos à derivada parcial que está na segunda equação. Eliminando parcelas simétricas, chegamos a uma outra equação diferencial, onde a incógnita é φ de x. A função φ só depende de x e não pode ter outras variáveis. Por integração, obtemos φ e substituindo-la em u, temos agora a expressão analítica de u. Como sabemos que a derivada total de u é nula, então a função u é uma constante, a que chamaremos c1. Rearranjando a equação, simplificando as duas constantes apenas para c e multiplicando tudo por 2, sendo que 2c passa a ser c, obtemos a solução tal como está no livro de Krasnov. Esperamos que este vídeo tenha sido útil e fique atento a publicações de matemática interessante.